Bom dia, igreja! Bom dia para você que está chegando aqui mais uma vez no nosso culto. Espero que vocês estejam bem. Seja muito bem-vindo ao culto da Igreja Batista do Morumbi. Mais um domingo que a gente está online. Acredito que a gente já está até acostumado com isso, né? Mas dá uma saudade. Inclusive, aproveita aí para colocar no chat os seus bons dias, para se cumprimentarem. É uma maneira da gente ter comunhão, né? Nesse tempo de distanciamento social. Antes de cantar uma canção com vocês, eu queria lembrar um trecho da carta do apóstolo Paulo, lá no capítulo 12, se eu não me engano, a partir do versículo 7, quando ele fala do espinho na carne que Paulo tinha. E aí ele pede, 3 vezes ele suplicou ao Senhor para tirar aquele espinho na carne dele, mas aí Deus vem e fala: Paulo, a minha graça te basta. E é na sua fraqueza que se aperfeiçoa o meu poder, e aí você se torna forte. Essa semana eu tenho me sentido um pouco fraco também, porque as notícias não são boas, o contexto é muito difícil. Mas aí quando eu olho para esse trecho da carta do apóstolo Paulo, eu me lembro de que a graça do Senhor Jesus, sim, basta para cada um de nós. E aí basta a cada dia o seu próprio mal, e aí já fui lá para Mateus quando Jesus disse isso. E também eu me lembro que a Bíblia diz que nenhuma folha cai de uma árvore sem a permissão de Deus. Então Deus permitiu que tudo isso acontecesse e está acontecendo, mas a minha oração nesse tempo é para que Deus alivie toda a dor dos nossos corações, para você, meu irmão, minha irmã, e para mim também. E lembre-se, a graça de Jesus nos basta. Todas as manhãs, a cada manhã, a misericórdia do Senhor se renova. Então você pode sim desfrutar disso, mesmo se sentindo fraco. E aí quando você se sentir fraco, confesse com os seus amigos, fale para os seus amigos de confiança e ore a respeito disso. E lembre-se mais uma vez, a graça do nosso Deus nos basta. Eu vou cantar uma canção que tem tudo a ver com esse texto que eu acabei de falar para vocês. Adore ao Senhor junto com a gente nessa manhã, tá bom? Vamos lá? Sou dependente pequeno, a minha vida é como a folha que cai, mas eu sei que um dia eu posso confiar. Os meus anseios me sufocam, meus sonhos são como a fumaça no ar, mas eu sei que um dia eu posso esperar. De alcançar a graça só é possível porque a graça, e eu sei, a tua graça me basta. E eu sei, a tua graça me basta. Eu tenho em ti a esperança de um dia estar contigo face a face. E eu sei que esse dia vai chegar. E eu sei que esse dia vai chegar. Só o começo da sua graça em nós, Senhor.
só o começo de uma vida contigo, Jesus. É só o começo. É só o começo. Conhece aqui, ó. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor. Sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor. Sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Seu glorioso nome. Seu glorioso nome. Alegrar-se-á, alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Alegrar-se-á no Senhor. Alegrar-se-á no Senhor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Amém, amém. A gente se alegra na presença de Deus, mesmo com tudo que está acontecendo ao nosso redor. A gente se alegra porque Ele nos dá, Ele é a nossa alegria, Ele nos dá essa alegria, esse contentamento. Acho que a palavra melhor para esse momento é contentamento. O nosso Deus tem cuidado de todos nós. Eu queria continuar adorando ao Senhor junto com você. Agora é um momento que você vai oferecer o seu dízimo, a sua oferta. E eu peço para que você faça isso com generosidade. Daqui a pouco o pastor Lisânias vai vir aqui e vai falar algo para vocês a respeito do que a gente quer fazer como igreja. É um desafio, talvez. Estou dando spoiler aqui já. Mas a gente entende o papel da igreja nesse momento e nesse tempo. E a igreja continua. E se a igreja continua, isso tem a ver com você e tem a ver com seus recursos também. Então seja generoso. Adore ao Senhor com aquilo que você tem e faça isso com muita alegria, tá bom? Depois de cantar essa canção, eu queria orar, pode ser? E aí a gente ora e enquanto eu canto essa canção, você pode ofertar e adorar ao Senhor dessa maneira. Essa canção é assim, ó. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Mais uma vez cantamos. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus, eu louvarei.
Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei, tu és Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Nós te exaltamos, Deus. Nós te louvamos, Pai. O Senhor é exaltado através do nosso cantar, através da nossa adoração. Mas, Senhor, mais do que isso, nós te exaltamos, Pai, através da nossa vida, através de tudo que nós somos, Deus. E nós queremos, Senhor, nessa manhã, pedir para que o Senhor seja com cada um de nós, Pai. Os dias são difíceis. Os dias são muito difíceis, Pai. Mas nós clamamos ao Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, em quem nós confiamos. Por isso entregamos a nossa oração a Ti, Pai. Ser com cada um, Senhor, que perdeu o seu familiar, o seu querido, Pai. Ser com todas as famílias, Senhor, que estão sofrendo por causa desse vírus. Aqueles que estão doentes, Pai, visita agora em nome de Jesus, Senhor, no quarto de hospital. Visita nas casas, Pai. Dê a cura, Senhor. Nós pedimos isso, Pai, humildemente. Nos livra desse mal, Senhor, em nome de Jesus. Nos dê alívio, Senhor. Só o Senhor pode nos livrar de dias tão cruéis, de dias tão difíceis, Deus. Nos livra, Pai, de toda a dor. Traz alívio ao nosso coração, Pai. E nos cura. Cura todos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós cremos no poder que há no nome de Jesus e assim oramos, Senhor. Nos ajuda a sair dessa crise generalizada que vivemos, Pai. Abençoe, Senhor, todo chefe de família, cada mulher no seu emprego, cada mãe, os seus filhos nos lares, nas escolas, Pai. Os professores, os donos de empresa, Pai. Faça um milagre, Senhor. Nós clamamos em nome de Jesus. Faça um milagre, Senhor. Ser com nossa igreja, Pai. Nos coloque, nos carregue em suas mãos, Senhor. Nos dê esperança, novo ânimo. Nos faz forte no momento de fraqueza, Senhor. Nós clamamos a Ti, Jesus. Vem com o Teu Espírito Santo e derrama sobre nós um novo ânimo. Em nome do Senhor nós oramos assim, Deus. Humildemente, Pai. Humildemente nós oramos assim, Senhor. Nós nem merecíamos, Pai, estar na Sua presença. Mas obrigado por isso. Obrigado porque através de Jesus nós podemos sim orar ao Senhor, clamar ao Senhor, suplicar ao Senhor em dias tão difíceis, Senhor. Consola os corações, Deus.
das esposas que perderam seus maridos, dos filhos que perderam seus pais, dos pais que perderam seus filhos, das mães que perderam seus filhos. Senhor, consola, Pai. Consola, Deus. Nos dê novo ânimo, Pai. Nos fortalece no tempo de angústia, Senhor. E obrigado, Jesus. Mais uma vez eu te agradeço pela tua graça. Te agradeço porque o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E nós reconhecemos que tu és Deus, o Senhor das nossas vidas, Pai. Nós te agradecemos. Receba essa nossa oração, Pai. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém, 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 amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Seja forte e corajoso. O poder do Senhor se aperfeiçoa na fraqueza. Não desista. Vai passar. De tudo que a gente conhece nessa vida, o apóstolo Paulo também escreveu que o que vai permanecer é o amor de Jesus. Então vai passar. Tudo isso vai passar. E a gente vai glorificar o Senhor no final, porque Ele tem cuidado de nós. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amém. Olá, minha querida igreja, queridos amigos. Estávamos juntos há uma semana atrás, por causa da Semana Santa, domingo da ressurreição. A vida voltou ao normal. Mas é uma alegria estar com vocês de novo. Especialmente porque vamos abrir a palavra de Deus para aplicarmos a nossa vida e celebrarmos o nosso Deus neste culto. Mas antes da gente realmente abrir o texto esta manhã, eu tenho um desafio muito especial para trazer para vocês como igreja. Levando em conta esse momento que estamos vivendo, em que muitas pessoas estão machucadas, feridas, mas algumas pessoas não estão machucadas ou feridas. Momento em que muitas pessoas estão passando por necessidades, muitos também não estão passando necessidade. Então nós temos um desafio para nós como igreja. Qual é esse desafio? Esse é o momento da gente repartir o que a gente tem. É o momento da gente doar, não de guardar. Por isso estamos lançando hoje um desafio para cada um. Nós queremos em 2 semanas levantarmos 1000 cestas básicas. Vou repetir. Em 2 semanas levantarmos 1000 cestas básicas. Por que 1000? Existe alguma santidade número 1000? Não. Mas cada vez mais estamos percebendo como a necessidade das pessoas, tanto dentro da igreja como fora da igreja, está aumentando. E é nosso papel, como servos de Jesus, como servos de Deus, como servos de Cristo, refletimos a pessoa dele para essas pessoas. E como é que você vai participar? De 2 maneiras. Nós temos uma conta e você pode depositar nesta conta o equivalente a uma cesta básica, a 10 cestas básicas, a 100 cestas básicas. Nosso valor está em torno de R$70. Levantarmos 1000 cestas básicas em 2 semanas, você pode participar com a sua contribuição. Isto é além do que você dá para a igreja regularmente. Isso é uma oferta de amor, além da sua contribuição normal para a igreja. E quando você fizer essa doação, não esqueça de colocar 1 centavo a mais, para podermos identificar que esta sua oferta especial é voltada para esta campanha. Mas também você pode participar doando alimentos. Você pode trazer uma cesta, que você compra no supermercado, já pronta, trazer para a igreja. Mas talvez você não possa trazer uma cesta. Mas nós queremos que você tenha a alegria de participar. Pode ser que você possa trazer um saco de arroz, um saco de feijão, açúcar, óleo, sem ser necessariamente uma cesta. Porque o que vai ter valor é você poder ter essa alegria de falar, eu servi a Deus nesse período. Você pode trazer a cesta aqui para a igreja ou a sua doação, haverá sempre alguém para receber você, até tirar do seu carro, durante essas 2 próximas semanas. A nossa alegria vai poder perceber que no meio da dor, no meio do sofrimento, nós nos tornamos também doadores e não apenas receptores. É aquilo que Deus deu a mais para você.
você poder repartir. Uma sugestão ainda, que você faça isso junto com a sua família, que os seus filhos vejam onde está o seu coração. Se você vai dar dinheiro, que você diga com a família. Se você vai trazer aqui os alimentos, que você venha junto, de modo que a família inteira possa ter essa alegria de participar nesse momento de dor em nosso país, servindo uns aos outros com aquilo que Deus tem nos dado. E daqui a 2 semanas queremos celebrar essas 1000 cestas alcançadas. Hoje de manhã eu tenho um trecho que é desafiador para nós. Estamos nessa série Esperança Viva. E hoje de manhã eu quero lidar com algumas perguntas que pode ser que não tenha tanto a ver com o nosso momento Brasil, mas tem tudo a ver. O texto que eu tenho está na carta de 1 Pedro, capítulo 2. E eu queria começar com uma pergunta. Para você, qual é o texto mais difícil de entender? Eu perguntei isso para algumas pessoas. Algumas pessoas disseram, eu não entendo bem a cronologia da volta de Jesus. Ou eu não entendo bem como é que eu vou entender o que é a Trindade. Ok, são textos difíceis de entender. Mas eu fiz outra pergunta. Qual é o texto mais difícil de praticar? Você já imaginou na sua própria vida? Qual é o texto mais difícil que você tem para praticar? Quando olhamos para a carta de 1 Pedro, é importante observar alguns fatos do pano de fundo desta carta. O que estava acontecendo no mundo nessa época? Nero era o imperador. Nero subiu ao trono de Roma quando ele tinha 17 anos. Fruto de uma armação da sua própria mãe, ele era filho adotivo. Quem tinha direito ao trono era o irmão mais velho. Num acordo com a mãe, diz a história, ou foi a mãe de Nero, ou o próprio Nero que matou seu irmão para assumir o Império Romano. Ele era muito jovem. Ele teve a influência de um sábio grego chamado Sêneca. Mas a pressão dele, a pressão moral sobre Sêneca, o sentido de dominar Sêneca foi tão grande que ele levou Sêneca ao suicídio. Mas isso é pouco diante do que ele fez. Se diz que, por exemplo, que Nero gostava de corridas de quadrigas. Você viu o filme Ben-Hur, aquela corrida no fim do filme, em que uma quadriga com 4 cavalos via uma disputa, era como se fosse a Fórmula 1 da época. E Nero tem esse hobby. Mas ele gostava também de praticar o seu hobby à noite. O que é que ele fazia? Não tinha holofotes. Diz a história que, algumas vezes, Nero mandou prender alguns cristãos, amarrou o corpo deles, os corpos deles num poste e tocava fogo para iluminar a pista de corrida. Mas tem outras coisas. Uma vez por ano, cada pessoa que morava em Roma tinha que ir a um certo lugar e fazer um juramento e dizer que Nero era rei, Nero era Deus. E os cristãos não podiam fazer isto. Por isso foi uma das razões de perseguir os cristãos em Roma. Se diz também que Nero queria reconstruir a cidade e ateou fogo em Roma e culpou os cristãos por causa disto. E muitos deles foram mortos como vingança, como castigo. Agora veja, esse é o contexto em que os que receberam essa carta viviam. Eles não estavam em Roma, mas isso chegava até onde eles estavam. A crueldade do Império Romano contra os cristãos. Daí eles ouvem Pedro. Talvez quisessem ouvir Pedro falando, vocês são vitoriosos, vocês vão vencer o Império Romano. Não. Olha o que ele diz no capítulo 2, a partir do versículo 13. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei, como autoridade suprema, seja os governantes, como por ele enviados, para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem ao rei. Já pensou? Vivendo nesse contexto, parte da carta de Pedro diz, submetam-se ao imperador. Como é que vocês acham que eles se sentiram? Talvez podemos trazer para hoje. Quando você recebe uma multa de trânsito,
que você sabe que não foi você, ou que o seu carro foi clonado, e você recebe uma multa de trânsito, e você faz a defesa, e a sua defesa é indeferida, o que é que você sente? Ou quando você vê o seu governo, não estou colocando o nome de ninguém aqui, e que ele pratica coisas que violentam aquilo que você crê, como é que você sente? É semelhante. Mas, qual a pergunta que surge? Quando olhamos na história governantes autoritários, totalitários, cruéis, a pergunta é, será que foi Deus que colocou essas pessoas ali? Será que foi Deus que colocou Hitler na Alemanha? Mas eu creio que a pergunta mais importante não é esta. Saber se foi Deus. A pergunta é, como eu, como cristão, peregrino aqui na terra, cidadão do céu, como é que eu e você, como cristãos, podemos reagir, podemos agir diante de um governo cruel, autoritário, dominador, seja o que for? Essa pergunta é mais importante. Então, nesse tempo de estudo bíblico aqui, de pregação, eu quero dar com algumas perguntas. Com esse tipo de pergunta. Será que temos que nos submeter a governos assim? Eu creio que o texto é claro, porque ele diz, por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei, como autoridade suprema, seja os governantes, como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Em outras palavras, o rei que você tem, o governo que você tem, o governo que nós temos, o governo que os recipientes da carta tiveram, foi Deus quem pôs. O texto diz, submetam-se. A palavra aqui, o verbo submeter-se, é um verbo de origem militar. Tinha a ver com colocar em ordem alguma coisa, colocar a ordem em um pelotão, colocar a ordem no exército. E como era que se colocava a ordem no exército? Tendo um cabeça. Por isso a ideia é, o exército inteiro, o pelotão inteiro, submete-se a uma pessoa só. Pedro está falando, como Paulo fala em Romanos, a mesma coisa Paulo falou em Romanos, quando ele diz, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Ponto final. Eu preciso me submeter às autoridades. Por quê? Por causa do Senhor. Foi Deus quem pôs. Eu não tenho como discutir com Deus. Por que o Senhor pôs fulano como rei? Por que foi Cicrano como rei? Na história de Israel, você tem, por exemplo, Nabucodonosor. É interessante que Deus chama Nabucodonosor de servo dele. Nabucodonosor foi colocado como rei da Babilônia, mas foi usado por Deus para punir o reino do sul, o reino de Judá. Foi Deus que pôs. Dá para entender? Talvez não. Você lembra da história de Saul? Saul foi colocado por Deus para reinar em Israel. Deus o colocou, mas ao longo do tempo Saul tornou-se orgulhoso, altivo, quis ser independente de Deus, e Deus puniu Saul. Às vezes Deus usa um supremo, um governador, um rei, para punir uma nação, e às vezes para elevar uma nação. Mas o ponto final aqui é, obedeça, submeta-se à autoridade. Não está falando só para os bons e para os cordatos, mesmo para os maus. Porque os maus vão punir os que fazem o mal. Os que fazem o mal vão ser punidos. Mas, você pode estar perguntando, e quando o meu governante violenta os princípios que eu tenho na Bíblia? É a única oportunidade que você tem, a única circunstância que você tem de ser desobediente. É quando se o governante manda você mentir, manda você roubar. Foi o que aconteceu com os apóstolos, no livro de Atos, quando eles foram proibidos de pregar o evangelho. Eles falaram, é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Quando o governo violenta aquilo que a Bíblia diz, você e eu temos a liberdade de desobedecer. Fora isto, o nosso papel é submissão.
Porque foi Deus que colocou. E se você ler de novo a carta de Paulo aos Romanos, o capítulo 13, você vai ler que aquele que se insurge contra a autoridade está se rebelando contra Deus. Delicado, né? Mas foi isso que aquelas igrejas ouviram de Pedro. Submete-se porque foi Deus quem impôs. Mas estamos num país democrata. Nossa Constituição permite que nós protestemos. Permite que nós possamos discordar do governo. Mas isso não quer dizer que discordar quer dizer rebelião. Eu posso expor as minhas ideias, você pode expor suas ideias, sem necessariamente se insurgir, na medida que eu faço, protegido pela Constituição, e não exatamente atacando a pessoa do governador ou do presidente. E aqui, meus queridos, uma palavra para nós cristãos, que nós seguimos a Jesus. Nós não podemos ser conhecidos por sermos aqueles que simplesmente protestam. É triste ver, por exemplo, que às vezes, como evangélicos, queremos tirar algum proveito, quando a nossa pátria não é aqui. Foi triste ver que o governo perdoou R$ 1 bilhão de dívidas de igrejas evangélicas. Que testemunho é esse? Não é nosso papel. Nosso papel é honrar o governo, submeter-se ao governo, submetemos ao governo, fazer o que é certo. Mas agora vem uma segunda pergunta. Como é que nós reagimos ao governo? O texto no versículo 15 diz: pois é da vontade de Deus que praticando o bem. É da vontade de Deus que nós nos submetamos. É da vontade de Deus que nós venhamos a interagir com esse governo praticando o bem. Mas a frase continua dizendo que vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vai ter horas que o governo vai ser insensato. A palavra ignorante aqui é muito interessante, porque ela carrega a ideia não somente de falta de conhecimento, mas é que ela carrega a ideia de hostilidade. O que o texto está dizendo é: o governo é hostil para com você, para comigo. O governo é hostil contra a igreja. Sabe qual é a forma de lidar com isto? Não é saindo para as ruas e dizendo que o governo não presta. Não é saindo para a rua dizendo, fora fulano, fora cicrano. A resposta a isto é fazer o bem. Porque chega uma época, como foi no tempo de Nero, como talvez venha a ser mais tarde aqui no nosso país, em que não somente os cristãos vão ser vistos de lado, mas eles podem ser hostilizados, você pode ser hostilizado. Como é que eu faço? Fazendo o bem, porque esta é a vontade de Deus. Como é que praticamos o bem? Olhando ao nosso redor. Como é que nós queremos ser conhecidos como cristãos? O que o mundo precisa ver não é nós, um povo que peita o governo, se eu posso dizer assim, mas um povo que nas suas atitudes praticam o bem até que honra o governo, mas acima de tudo, um bem que olha ao redor e diz, como é que eu posso servir ao meu amigo? Mesmo aquele que é de fora da igreja. Isso tem a ver com cidadania. Por exemplo, isso tem a ver com você e eu. Uma pergunta para mim também. Nós lidamos com o clima. Nós lidamos com o ambiente que nós vivemos. Nós zelamos para não jogar papel na rua, para que não venha tapar os bueiros em época de chuva. Coisas simples assim. Nós pagamos impostos como devíamos pagar. Ou nós reclamamos tanto do governo que nos omitimos. Eu sei que é um assunto delicado falar de imposto, especialmente numa época como esta. Mas deixa eu dar uma ilustração real. Um amigo meu é dono de uma empresa muito grande, que por 1 ano e meio não tem tido mais nenhum projeto. Estão faturando 9% do que eles costumavam faturar. Sabe o que esse meu amigo fez? Ele tomou uma decisão junto com a esposa, que não iriam demitir nenhum dos seus funcionários, mesmo que lhes custasse alguma coisa. E está custando. Já entraram nos recursos pessoais. Já venderam carros. E não foi um carrinho de uma Brasília velha caindo aos pedaços que venderam. Foram carros importados, porque eles querem ter o compromisso de
pagar os seus empregados. Isso é fazer o bem. Fazer o bem é quando eu olho para o que eu tenho e vejo que Deus me deu a mais. E eu resolvo repartir. Mesmo que o governo não dê, mas eu vou dar. Porque Deus me deu a mais, eu posso repartir. Isto é fazer o bem. Fazer o bem é obedecer ao governo também. Enquanto ele não me manda desobedecer a Deus, é fazer o que é certo. Sabe por que estamos fechados ainda nesse salão? É muito mais do que obedecer ao governo, tem a ver com cuidar com você. Mas também estamos cooperando, porque o governo está dizendo que quanto maior a aglomeração, maior o contágio. Por que não podemos fazer isto? Por que não podemos cooperar com ele? Mas a maneira de silenciar aqueles que são hostis aos cristãos é fazendo o bem. É interessante que também o verbo que Pedro usa aqui para silenciar a ignorância dos insensatos é um verbo que diz colocar mordaça. Sabe como precisamos ser conhecidos? Como um povo que ama, como um povo que serve, porque esta é a vontade de Deus. Mais importante do que ir contra o governo, mais importante que ser da esquerda ou da direita. Nós não fomos chamados, meus queridos, para sermos da direita ou da esquerda. Nós não fomos chamados para termos um compromisso com tal partido ou com este partido. O nosso chamado não foi ser desse partido ou daquele partido. Não foi ser da esquerda ou ser da direita. O nosso chamado não foi ser do partido do presidente ou do governador. O nosso chamado é refletir o Evangelho, mesmo quando os governantes são hostis a gente. E eu silencio a boca dos governantes autoritários ou dominadores, ou ateus, que não respeitam Deus. Quando eu olho ao meu redor e pergunto como eu posso servir, quando eu olho para a cidade e pergunto como eu posso servir a cidade, como eu posso cuidar melhor dessa cidade, como eu posso cuidar melhor dos recursos hídricos da cidade. Tudo isso tem a ver com fazer o bem. Agora, há uma história muito interessante dos cristãos, um pouco adiante dessa época, mas que tem a ver com o que estamos falando. Dentre os anos 140 e 170, houve muitas pragas, especialmente em Roma. E os romanos abandonavam seus parentes, seus amigos, que estavam infectados, porque tinham medo de morrer junto, largavam as pessoas na rua, iam para outras cidades. E sabe, quem recolhia os cadáveres muitas vezes para enterrar, quem recolhia os doentes, os cristãos. É isso que nós precisamos pensar, independente do que o governo é ou do que o governo faz. É olhar ao redor e pensar, como eu posso servir? Porque vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. O que é fazer o mal? É desobedecer. É desobediência civil. É quando eu quero desobedecer, às vezes até com a boa intenção. Mas a boa intenção não justifica o seu erro. Se o governo promulga, estabelece uma lei de aborto, favorecendo o aborto, defendendo o aborto, claro, isso é contra a palavra de Deus, eu posso protestar isso dentro da Constituição. Mas em nenhum momento é uma insurgência, uma rebelião contra o governo. Porque aquele governo foi posto por Deus. E se foi posto por Deus, o meu papel é submeter-me a ele e deixar que Deus lide com ele. Eu posso dar a minha voz expressando a minha discordância, mas nunca uma atitude de desobediência. Porque voltando para Romanos, quando eu desobedeço a Deus, quando eu desobedeço ao governo, eu desobedeço a Deus. Também conheci outra pessoa que tem uma história interessante. Ela falava assim, já que eu não sou desse mundo, eu sou cidadão celestial, eu não vou mais pagar imposto, eu não vou mais obedecer às regras de trânsito, eu vou ultrapassar o sinal vermelho. Ela falou isso de uma forma consciente. Uma pessoa que estava ao meu lado falou assim, então nem um sinal vermelho você vai obedecer?
A pessoa disse sim. Aí esse meu amigo falou, então realmente você é um cidadão do céu, porque você vai para o céu mais cedo que os outros. Minha cidade é o céu, mas enquanto eu estou aqui na terra, eu preciso fazer o bem. Por isso a nossa campanha, para a gente servir a quem precisa. Mas, tem outras coisas interessantes. Nós temos que obedecer, porque os que foram colocados como governadores, presidentes, líderes, foi Deus que colocou. Nós respondemos a essa liderança fazendo o bem, descobrindo como é que eu posso servir, porque fazer isso é servir a Deus. Mas no versículo 17, eu creio que tem uma declaração muito teológica. Embora que eu seja cidadão do céu, como por 2 vezes até nesse capítulo anterior, Pedro diz que somos forasteiros. Mas como você, sendo cidadão do céu, vivemos aqui na terra de uma forma que expressemos uma cidadania divina, que é contrária à nossa cultura. Versículo 17 diz, tratem a todos com o devido respeito. Amem aos irmãos, temam a Deus e honrem o rei. 4 imperativos. O primeiro imperativo é interessante, porque é um tipo de imperativo que era como se Pedro tivesse, é isso aí, pronto, não tem conversa. Ele diz, tratem a todos com o devido respeito ou a devida honra. No contexto que estamos vivendo, seja político ou sanitário, é muito fácil um partido criar o outro. Se eu sou de esquerda, criticar da direita. Se eu sou de direita, criticar o da esquerda. Sem o devido respeito. Atacando a pessoa. Falando mal dela. Foi triste na última campanha ver como pessoas se atacavam um ao outro na internet, no Facebook. Pessoas que diziam cristãs, seguidores de Jesus. Eu vou repetir o que eu disse há pouco. O nosso compromisso não é com nenhuma ala. Político, nosso compromisso é com Jesus. A minha atitude, não importa o que o outro pense ou o outro venha a ser, ou seja, é de respeito. Por quê? Porque o outro que é diferente de mim, seja ele preto, branco, pernambucano, baiano, azul, vermelho, o que for, este outro, como eu, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Por ele também Jesus morreu. A minha atitude é a atitude que devia ser a atitude de Jesus. Quando ele estava aqui na terra, Jesus andou com os 12 discípulos, mas ele sentou e comeu com chamados pecadores, publicanos, prostitutas, ladrões, respeitando-os. Eu como crente, você como crente, não é melhor do que ninguém. Por isso, não posso olhar para o outro de cima para baixo, muito menos de baixo para cima. Mas dá para o outro o tratamento que Jesus daria no seu lugar. Isso é uma expressão de cidadania divina no contexto onde vivemos. É quando eu posso tratar o outro, até me vingar do outro, mas eu digo, eu não posso me vingar porque vingança não tem a ver com Jesus. Quando eu tenho as razões para diminuir o outro, porque eu sou mais inteligente que o outro. Isso não é cidadania divina. Isso é orgulho. Por isso, essa suma teológica, Pedro diz, respeitem, tenham devido respeito para com os outros. Outro imperativo, amem os irmãos. É que é um imperativo um pouco diferente do primeiro. Está no presente. Era como se ele dissesse assim, amem continuamente seus irmãos. E aqui ele olha para os de dentro da igreja. Ele olha para aqueles que são chamados de irmãos. E como é que eu posso amar o meu irmão, aquele que está comigo na igreja, não nesse salão, mas aquele que é do corpo de Cristo? Volta à nossa campanha. É olhar para o que o outro precisa e repartir com ele. É olhar para o outro que me ofendeu, que me pôs para baixo, e tratá-lo como Jesus trataria, há lugar para o perdão,
Há lugar para confrontação, há lugar para confrontação com amor, mas em nenhum momento eu guardar rancor no meu coração. Porque ele é meu irmão, somos da mesma família. E o imperativo presente aqui carrega essa ideia: ame continuamente aquele que está ao seu lado. Aquele que é diferente de você dentro da igreja. Porque ao fazer isto, você reflete Jesus. Voltando à minha pergunta há pouco, como é que nós queremos ser conhecidos no mundo? Jesus falou que seremos conhecidos como discípulos dele, se amarmos uns aos outros. Aí uma pergunta: tem alguém que hoje você tem dificuldade de amar? Não é aquela pessoa que você vai querer beijar toda hora. Não estou falando de sentimento, mas alguém que você teria dificuldade de dar alguma coisa? Por causa de um conflito passado, um conflito que você não apagou no seu coração ainda. É época de pensar. Porque se vivemos bem entre nós como irmãos em Cristo, isso é uma resposta ao governo também. Há um outro imperativo: temam a Deus. Aqui não é ter medo de Deus, mas é sempre ter na mente duas coisas. Eu estou na presença de Deus cada hora, não tem como sair. E como é que eu vivo na presença de Deus? Eu tenho o Espírito Santo que habita em mim. E como é que este corpo é bem cuidado, sendo habitado pelo Espírito Santo? Não estou falando só de exercício físico, estou falando do que eu penso, estou falando do que eu vejo. Porque aquilo que alimenta a minha mente vai mudar o meu caráter. Como é que eu temo a Deus? Adorando, obedecendo, dependendo dEle. Dependendo dEle para amar aquele que é difícil de amar. Dependendo dEle para não ser rebelde contra o governo. Dependendo dEle para respeitar aquela pessoa que não merece o meu respeito. Isto é temer a Deus. Porque era como se... Deus estando conosco fisicamente, todo instante, e eu perguntando: como é que eu posso honrar a Deus? Ele estando ao meu lado. Isso vai afetar a sua língua, vai afetar o que você pensa, vai afetar o que você vê. Mas tem outro imperativo, que é uma repetição, mas ele diz: honre ao rei. Honre ao rei. É o mesmo verbo que carrega a ideia de estar debaixo. É a ideia de trazer valor. E eu não trago valor para ninguém se eu deprecio esta pessoa. Eu não trago valor para ninguém se eu sempre a ponho para baixo, se eu falo mal dela. Mas uma vez que o governador, o presidente, o rei, foi posto por Deus, eu não posso desonrá-lo sendo desobediente. Eu só posso ser desobediente quando ele é desobediente ao meu Deus e me manda fazer coisas que meu Deus não quer. Mas enquanto isso não acontece, o meu papel é honrar este rei. E agora, o que é que eu faço com o que eu li e com o que eu ouvi, com o que nós ouvimos juntos, com o que lemos juntos? É a pergunta, eu vou repetir. Pelo que você quer ser conhecido, conhecida? Pela sua posição política ou pelo seu compromisso com o Evangelho? Talvez você tenha uma fome por direitos humanos, por tratar os outros igualmente, como cada um merece ser tratado. Mas minha pergunta é: você trata os outros assim? Você trata bem aquele que tem uma cor diferente da sua? E quando aquele que tem uma cor diferente da sua entra no elevador com você, você sente um cheiro diferente às vezes? Como é que você olha para ele ou para ela? Como é que você trata aquela pessoa que lhe ajuda em casa? Você é certinho com os direitos dela? Isso não depende do governo. O mais importante não é tanto perguntar se o governo foi posto por Deus ou não. Foi posto.
A pergunta é: como é que eu vivo debaixo desse governo? Como é que eu faço bem ao meu redor? E a próxima pergunta é: você faz bem? Você faz o bem àqueles que estão ao seu redor? Não espere o governo fazer o bem. Faça com os que estão ao seu redor. Nós, com essa campanha que estamos fazendo, não vamos matar a fome de São Paulo. Mas nós vamos ser usados por Deus para suprir aqueles que estão ao nosso redor. Respondendo a esta pergunta: como é que eu faço o bem? E a última pergunta é: a minha língua honra o rei ou coloca o rei para baixo? Quem pôs o rei foi Deus. E quando eu falo mal do rei, eu estou falando mal de Deus. Jesus, quando estava aqui na terra, se você lembra que eu falei na sexta-feira da Semana Santa, quando Jesus, no domingo anterior, o domingo de Ramos, quando Jesus entrou em Jerusalém, as pessoas esperavam que ele fosse direto para a fortaleza Antônia, para acabar com os soldados romanos. Ele foi para o templo. Jesus nunca pregou uma insurreição contra Roma. Você pode achar estranho, mas Jesus pregou uma revolução interior, que honrava a Deus em todas as coisas. Uma vez os apóstolos não queriam pagar impostos. Eles perguntaram para Jesus: é lícito pagar imposto? Jesus falou, pegou uma moeda e falou: o que é que tem na moeda? Tinha um desenho de César. Ele falou: dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Quando eu obedeço às leis do governo, eu estou honrando a Deus. Jesus pagou um preço alto. Ele é o nosso modelo. Muitas vezes você e eu vamos perder, porque seremos obedientes a Deus ou ao governo. O que perdemos por ser obedientes ao governo, Deus cuida. Se eu pago mais imposto do que devia, Deus cuida. Eu não posso deixar de obedecer a Deus. Por isso, meu querido, o bom cidadão do céu é um bom cidadão na terra. E o nosso desafio é olhar para esse texto. Se eu pudesse resumir em 2 frases, ou numa frase curta, é: como é que eu vivo como um bom cidadão aqui na terra? Honrando o governo, fazendo bem a quem está ao meu redor. Esta semana, aplicando a mensagem, cuide da sua língua, mas também faça o bem para quem está ao seu redor. E eu tenho certeza que, pensando desta forma, estas 1000 cestas que estamos levantando vai ser um sinal do reino aqui ao redor. Quando, como igreja, servimos a quem está precisando. Coisa que o governo não pode fazer como devia, mas você e eu, como igreja, podemos fazer. E terminando, queria convidar você para cantar conosco essa próxima música. Depois nós vamos orar. Maus governos geram insegurança. A nossa segurança não está no governo. A nossa segurança está naquele que colocou o governo. Por isso nós podemos ser pessoas seguras, porque a nossa segurança está em Deus. Cante esta música, vai ser um encorajamento para a sua vida. Que segurança sou de Jesus, e eu já desfruto as bênçãos da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor.
Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador, esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Cantamos a ti, Senhor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ardente louvor. O momento que estamos vivendo no Brasil e no mundo, mas especialmente entre nós, é um momento de insegurança. As vacinas vão dar certo? Estamos totalmente protegidos? Não sabemos. A economia vai virar? Não sabemos. Mas nós sabemos uma coisa: Deus está nisto. Nossa segurança está nele. É isso que eu quero encorajar você quando levantar desse sofá onde você está. Poder lembrar, a minha segurança está em Jesus. Por isso mesmo, podemos orar dessa forma, pedindo que Deus nos abençoe e nos guarde, e que a segurança que temos nele se aprofunde mais ainda, independente do que vamos enfrentar essa semana. Por isso eu quero orar dizendo que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, e o poder e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós. Quando formos tentados a desobedecer, quando formos tentados a fazer o mal e não fazermos o bem, que o Espírito Santo nos capacite hoje e para todos sempre. Amém. Meu querido, que Deus abençoe você. Tenho tanta vontade de dar um abraço. Ainda vamos demorar, mas estamos seguros em Deus, que Ele está nesse processo. Fique agora com o NG Pocket e até domingo, se assim Deus quiser. Fala galerinha, beleza? Então, eu estou aqui de novo com vocês para essa nova série do NG Pockets. E nessa série especial do capítulo de número 2 de Efésios, nós vamos conversar de Z a C. Cara, que negócio é esse? Fique com a gente até o final, porque você vai saber. NG Pockets.
Nessa nova temporada, nessa nova série do NG Pockets, nós vamos abordar dizer a ser, que tem a ver com a ideia do capítulo 2 que Paulo traz, que aqueles que não têm Cristo são comparados como pessoas mortas, porque nós só temos vida em Cristo Jesus. E não existe uma figura mais interessante assim, mas legal eu não sei, mas se existe uma figura bem interessante pra gente comparar de gente que tá vivendo, mas não tem vida, mas tá morto, nesse paradoxo aí bem louco assim, são exatamente os zumbis. Por isso, dizer a ser. O capítulo 2 nos convida a sairmos de uma vida sem Cristo para uma vida com Cristo. Dizer a ser. Sacou? Entendeu agora? Neste episódio especial do NG Pockets, vamos conversar sobre o que Paulo diria se ele estivesse assistindo The Walking Dead. Cara, você já imaginou como é que Paulo ficaria no sofá assistindo The Walking Dead? O que ele diria? O que ele concluiria? Sabe? Então, Paulo, no capítulo de número 2, ele mostra claramente que aqueles que não têm Cristo são comparados como pessoas mortas, sabe? E mortos, por mais que essas pessoas estejam vivendo, mas se nós não estivermos vivendo uma vida que Cristo de fato espera de nós, nós podemos ser consideradas como pessoas mortas. Daí a ideia de mortos-vivos. The Walking Dead se aplica perfeitamente na categoria que nós acabamos de ver aqui no capítulo 2 de Efésios, de pessoas que estavam mortas, mas ao mesmo tempo elas estão vivas, caminhando e vagando por aí. Por isso eu acredito que Paulo teria muito a dizer para nós se de fato ele assistisse The Walking Dead. Mas por que então as pessoas elas podem ser comparadas como zumbis? A comparação de zumbi, ela é dada através do pecado. E o pecado que habita em nós, ele torna as pessoas que não têm Cristo como pessoas mortas, exatamente, sabe? E muitas das vezes a gente fala que o pecado, sei lá, é errar o alvo. A gente tem essa definição de que pecado é errar o alvo. Mas eu gosto de pensar que pecado não tem a ver apenas com errar o alvo. Pecado é você não ser aquilo que você foi criado para ser. Ser ou não ser? Eis a questão, lembrou do ensino médio, né? Para quem está no ensino médio, lembrou da aula de filosofia, ser ou não ser, eis a questão. Então eu gosto de pensar que pecado é você não ser aquilo que você foi criado para ser. Tá, e o que isso tem a ver com zumbi? Um zumbi é uma pessoa que foi criada para ser viva. Ou ela deve estar viva ou ela deve estar morta, sabe? Agora, quando ela se encontra nesse estado intermediário, sem que ela se torne completamente viva ou completamente morta, ela não atinge o ideal daquilo que ela foi criada para ser. Nesse sentido, ela se torna então um zumbi. Bem-vindos à Zumbilândia. Brincadeira. Bom, então você acabou de perceber que quando nós não temos Cristo, de fato nós nos tornamos pessoas que podem ser consideradas como zumbis. Para quem já assistiu The Walking Dead, sabe que o maior problema que é enfrentado pelas pessoas daquela comunidade apocalíptica não são apenas os zumbis, mas a própria briga, a própria luta pela sobrevivência que as pessoas vivas enfrentam. Por quê? Porque uma situação catastrófica, problemática como aquela, coloca as pessoas em oposição umas a outras, a luta. E é exatamente isso que o pecado faz com a gente. Ele nos coloca em oposição, em brigas uns com os outros. Nós estamos constantemente invejando os outros, matando os outros, sabe? As coisas ruins, elas se tornam comuns, elas se tornam normais para nós. O senso de sensibilidade, ele acaba completamente, a ideia da moralidade, ela acaba completamente. O amor ao próximo, ele não existe, porque tudo que nós queremos buscar tem a ver simplesmente com a satisfação nossa e com a nossa própria luta pela sobrevivência. E quando a gente olha para todas essas características, cara, nós não somos diferentes do que aquela comunidade que é apresentada na série de The Walking Dead, tanto das pessoas vivas quanto dos mortos-vivos. Então talvez você esteja se perguntando, tá, mas o que Paulo diria? Sabe, Paulo diria ao assistir The Walking Dead que este é um baita retrato da humanidade. Porque lá os problemas não são apenas os zumbis, mas a própria humanidade ela encontra o problema, ela é o problema. Porque lá as pessoas brigam umas com as outras simplesmente em busca de esperança. Muitas orações em The Walking Dead são feitas, mas não são respondidas. É o retrato exatamente de uma humanidade que atesta ter fé, com muitas aspas, mas no fundo não
acredita verdadeiramente em Deus. Então Paulo diria que esse é um grande retrato da humanidade, que está completamente desesperada e cujo problema não são apenas os outros, no caso os zumbis, mas o baita problema somos nós. A partir do momento que nós nos afastamos da pessoa de Cristo, nós também podemos ser considerados como zumbis, ou podemos simplesmente viver uma vida longe da presença de Cristo, sabe? Então, de Zé a Sé é uma série que te convida a refletir a respeito disso, sabe? Compartilhe essa mensagem com outras pessoas, não deixe de se inscrever no nosso canal se você ainda não se inscreveu, espalhe mesmo para todas as pessoas e fique ligado nessa nova série porque você será muito, mas muito edificado. Aquele abraço e até a próxima. NG Pockets.